Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, gravando as nossas aulas de filosofia, ok? Então, meus amores, hoje eu vou fazer a introdução, beleza? Eu vou fazer a introdução do capítulo 2 da unidade 4, que traz como tema Filosofia e Arte no Renascimento. Então, pega aí o livro de vocês, ok? Vocês abram o livro de vocês na página 358, beleza? Eu vou trabalhar aqui com vocês a página 358 e a página 359, beleza? Não se esqueçam de uma coisa, né? Que o Renascimento, ok? Eu já trabalhei com vocês esse tema na arte. Agora nós vamos trabalhar o Renascimento na filosofia da arte, ok? Então, é interessante que vocês, né, vocês já têm um certo, né, já têm um certo conhecimento do que foi o Renascimento, né? O Renascimento foi um movimento cultural, um movimento filosófico, um movimento artístico, ok? Que ele vai surgir na Europa no final da Idade Média, ok? Nós vamos ter o século XIV, o século XV, né? O século XVI, né? Então, podemos dizer que esses séculos se referem, né, a este movimento chamado de Renascimento. Mas lembrando que a religiosidade, ela ainda é muito forte no mundo moderno. Nós não podemos esquecer disso. Então, como eu falei para vocês, isso, né, essa religiosidade ser forte no mundo moderno, é claro que isso ainda faz parte daquilo que chamamos de mentalidade medieval, que ela não vai ser rompida da noite para o dia, ok? Então vamos lá, né, meus amores? Vamos, eu quero fazer a leitura desse texto aqui com vocês. O texto traz como título o início de uma mudança. Prestem bem atenção, certo? O início de uma mudança. Então, abra aí o livro de vocês, como eu já falei para vocês, na página 358, e eu vou fazer aqui a leitura do texto em questão para vocês, ok? Então, vamos lá. O Renascimento pode ser caracterizado como o início de uma mudança, ou a mudança acontece de uma forma completa, certo? Isso aqui é uma indagação, e uma indagação bastante interessante. Eu vou até aqui ler para vocês de novo. O Renascimento pode ser caracterizado como o início de uma mudança, ou a mudança acontece de uma forma completa. Isso aqui é bastante interessante para vocês, beleza? Então, a forma como as pessoas pensavam no século XV não era totalmente diferente das vivências da Idade Média, certo? A Igreja Católica ainda tinha forte influência, é claro, né? Estamos aqui em pleno século XV, certo? Ou seja, ainda eu posso afirmar para vocês que nesse contexto a mentalidade que prevalecia, certo, na Europa no início da Idade Moderna é a mentalidade teocêntrica, certo? Então, meus amores, nós temos 1000 anos de Idade Média. Ou seja, é claro que no início da modernidade, nesse contexto histórico da modernidade, essa mentalidade, certo? A mentalidade medieval, ela não é rompida assim da noite para o dia, não, ok? Então vamos lá dar continuidade ao nosso texto, ok? A Igreja Católica ainda tinha forte influência na sociedade europeia
especialmente em Roma, onde ocorreu o auge do renascimento artístico e cultural. Lembrando uma coisa aqui a vocês, né? Partindo aqui para a história. O berço do renascimento foi Roma, certo? Então, uma série de fatores, que a gente viu isso na história, uma série de fatores contribuíram para que este movimento surgisse na Itália, e da Itália esse movimento ele se expande para outros países da Europa, como a Alemanha, os Países Baixos, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e assim por diante, ok? Vamos lá, dando continuidade ao nosso texto. É notável, no entanto, o forte desejo de mudança, forte desejo de mudança que existia nas ações dos artistas, artesãos, comerciantes e demais membros da sociedade. Tal desejo começou a se tornar visível nas produções artísticas e em alguns poucos escritos dos intelectuais da época, que retomavam durante esse período os padrões da arte grega, certo? Vocês se lembram daquela perguntinha lá em cima, ok? Lembre-se da pergunta, então, e daquilo que eu falei, certo? Que uma determinada mentalidade ela é diferente de ideia, certo? A mentalidade é o que prevalece. E nesse contexto aqui, a mentalidade que prevalecia no século XV, no século XVI, ok? Ainda é uma mentalidade teocêntrica, ainda é uma mentalidade medieval. O homem, nesse contexto histórico, ele ainda é um homem religioso. Embora nós vamos ter o quê? Essa retomada, certo, dos padrões gregos, certo? Dos padrões gregos aqui, principalmente no campo da arte, principalmente no campo da pintura, no campo da escultura, no campo da arquitetura e etc. Ok? Ou seja, padrões da arte grega significa o que, meus amores? Padrões da arte clássica. Porque quando eu falo de mundo clássico, eu estou me referindo à Grécia Antiga e eu estou me referindo à Roma Antiga também. Beleza? Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso texto. Beleza? Agora, vamos lá, né? A arte grega, durante o Renascimento, passou por uma espécie de cristianização. Ou seja, os artistas tomaram no grego uma forma de contemplação da grande obra realizada por Deus, o ser humano. Veja aqui que coisa interessante, gente. Veja aqui que coisa, como este parágrafo, ele é bastante interessante, quando diz que a arte grega, né, que durante o Renascimento, passou por uma espécie de cristianização. Lembrando que no período medieval, certo, o corpo, ele tinha um sentido negativo. No período medieval, o corpo, ele era associado ao pecado, o corpo era associado, né, aos desejos carnais, o corpo era associado à perdição do homem, o corpo era associado ao desvio do homem do caminho de Deus, beleza? Mas aqui, certo? Aqui, os artistas, eles tornaram no grego, certo? Uma forma de contemplação da grande obra realizada por Deus, que é, certo? Que no caso aqui é o ser humano, ok? Certo? O ser humano como uma grande obra realizada por Deus.
né, de um ser que pensa, de um ser que cria cultura, de um ser histórico e assim por diante. Se bem que o homem como ser histórico, certo, não é desse período, né, que o homem ele é enxergado como um ser histórico, ok? Mas aqui como o homem, como uma grande obra realizada por Deus. Né, como já falei para vocês, da questão do corpo, né? Como o corpo ele era visto no mundo medieval, o corpo era associado ao pecado, o corpo era associado à perdição, o corpo era associado, né, aos desejos e assim por diante, a tudo aquilo que desviasse o homem dos caminhos de Deus, certo? Dos caminhos da salvação. O corpo podia ser a perdição do homem. Então, no período do Renascimento foi feita a célebre pintura, a qual se deu o nome A Criação de Adão, né? A Criação de Adão de Michelangelo, que é justamente, né, esta pintura aqui em questão, ok? Então vamos aqui ler esse texto, e esse texto se refere à interpretação desta pintura feita por Michelangelo, ok? Então vamos lá. Ao observarmos atentamente a pintura de Michelangelo, podemos perceber alguns detalhes interessantes. Em primeiro lugar, a imagem de Deus, representada pelo homem de barba branca e com traços faciais fortes e marcantes, vestido com roupas longas, guardando sua santidade. O homem desnudo está sendo criado por Deus, que por sua vez se encontra notadamente acima do homem, né? Acima do homem, ou seja, sua criatura. Isso denota que Deus se encontra no céu, na realeza divina, com anjos e santos, enquanto o homem está abaixo dele, na terra, convivendo com o pecado e também com a imperfeição. A terra sendo o pecado, a terra sendo a imperfeição, ok? E o céu sendo justamente o contrário, né? É o contrário do pecado, é o contrário da imperfeição e assim por diante. Então, nessa pintura, embora a imagem de Deus esteja representada com mais pudor, justamente pelo fato de Deus estar com vestes, os anjos que se encontram sustentando o seu peso, bem como os que estão nos quatro cantos da pintura, também foram representados conforme os padrões gregos, ok? Os padrões gregos, ou seja, né? Lembrando que quando se fala dos padrões gregos, porque quando a gente observa, né, uma escultura grega, né? Geralmente a escultura grega, né? Principalmente quando esta escultura ela retrata um nu. Devemos lembrar vocês que uma das características, né, da arte grega vem a ser justamente o naturalismo e o realismo, ou seja, é uma arte que procura retratar a realidade como ela é, ou procura também retratar algo como deveria ser também, ok? Então aqui, né, um corpo bonito, um corpo musculoso, né? Porque isso aqui fazia parte, certo? Fazia parte da arte grega e expressava também a mentalidade grega da antiguidade, porque os gregos também eles valorizavam, no caso os atenienses, eles valorizavam tanto a questão da beleza do corpo, como também valorizava também a beleza da alma. E quando eu falo da beleza da alma, eu estou me referindo, né, à questão do intelecto, a inteligência, o saber falar bem, o argumentar, a filosofia, o saber se expressar bem, a retórica, a oratória e assim por diante, ok?
Então, vou ter que encerrar aqui minha aula com vocês. Vou me aprofundar ainda mais com vocês, beleza? Nas próximas aulas, na sala de aula virtual. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, meus amores. Tudo de bom.